Ótimo, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro. Hoje estou voltando das minhas férias aí, das minhas aulas, né? Então, hoje, além de ser uma volta minha, também é uma virada de mês, então vamos ter coisas diferentes, vamos ter assunto novo, para além de começar o mês, estamos começando um novo trimestre. Então, a gente vai ter bastante coisa não nova, né? É estranho falar novo, porque são coisas que já estão aí, né? A gente vai ter bastante coisa diferente para conversar durante esses 3 meses. Mas antes, eu refleti bastante esses dias em relação à prática de yoga, em relação à minha prática, à prática de colegas, coisas que eu fui aprendendo e resolvi fazer uma aula que a gente refletisse sobre um assunto. Muitas vezes a gente diz, né? Eu falo muito isso durante a aula, que yoga é uma prática sua, né? Uma prática particular, uma prática de você com você mesmo, sim. Mas isso não impede que a gente olhe para o mundo, né? Quando a gente tem essa prática de interiorização, de olhar para nós e esse olhar para a Atman, que é o absoluto em nós, que é Brahman em nós, se a gente para pensar nisso, esse absoluto dentro de nós é o absoluto dentro de todos. Não existe um absoluto diferente do outro, né? Atman, Brahman é Brahman. Não existe o meu Atman diferente do seu. Não, é a mesma constituição. Então, a gente pode falar da prática ser particular, da prática ser privada, da prática ser sua. Mas, quando a gente olha desta forma para nós mesmos, é mais fácil que a gente tenha empatia com o resto do mundo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes as pessoas questionam por que nós estamos praticando yoga durante períodos complexos e às vezes períodos em que acontecem coisas que nos revoltam e que nos deixam aflitas de alguma forma. A gente vê atrocidades sendo cometidas, pessoas sofrendo, povos sofrendo, e isso nos atinge de certa forma, e isso nos deixa, nos traz sentimentos ruins. Óbvio, não tem como a gente não ter empatia por essas pessoas. É óbvio que a gente tem que ter, óbvio que a gente tem que se pronunciar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que vem depois. Sim, nós temos que fazer coisas para tentar mudar, né? Essas situações, mas com qual energia, com qual sentimento, com qual intenção? E aí eu desenvolvi uma pergunta para a aula de hoje, que é bem, eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas eu venho do teatro, né? E dentro do processo cênico existem várias formas de se trabalhar o processo criativo, e uma delas é com perguntas, né? Se desenvolvem perguntas e se responde elas cenicamente. E eu queria responder durante uma aula de yoga uma pergunta, acho que seria uma boa proposta. E a pergunta que eu trouxe hoje é como espalhar a paz em um mundo de guerra, em guerra, num mundo violento. Pessoal, eu acho que às vezes é possível que nós sejamos tomados e tomadas por sentimentos que são extremamente fortes e muitas vezes paralisantes em alguns sentidos. Por exemplo, isso que eu falei, a gente vê o sofrimento e aí nós ficamos com raiva, nós sentimos que aquilo não deveria acontecer e nos sentimos desesperançosos.
nada de bom surge no mundo, só surgem coisas ruins, como eu posso continuar vivendo enquanto isso está acontecendo? Ok, isso acontece, isso é normal. Mas o que a gente pode fazer? Isso gera uma energia em nós e nós podemos transformar essa energia em ação. E por que não em uma ação de paz? E por que não em uma ação de amor e demonstrar isso para o mundo? Ao invés da gente pegar essa energia de tanta coisa ruim que bate em nós, nos afeta e nós darmos para o mundo de uma maneira ruim, por que nós não podemos dar de uma maneira pacífica, de uma maneira amorosa, de uma maneira em que a gente pode agregar coisas boas ao mundo, ao invés de apenas lamentar as coisas? Então, eu gostaria que durante essa aula a gente pensasse nisso, formas em que eu posso, no meu dia a dia, eu sei, gente, que parece pequeno, eu sei que fazer uma ação com amor e uma ação que beneficia o mundo, parece que, ai, que ridículo que eu estou fazendo isso. Não é ridículo, eu acho que faz parte, cada um de nós, dar esta parte, compartilhar uma parte de afeto e de amor com o mundo, e para que a gente possa, de fato, emanar a paz. Não tem como a gente pedir a paz e sermos pessoas que não têm esse sentimento em nós e que não transmitem esse sentimento para os próximos, tá? Então, isso é uma questão que eu fiquei elaborando, ouvi muitas pessoas falando, coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo. Então, essa é a minha ideia. Como espalhar a paz em um mundo em guerra. A gente responde durante a nossa aula, durante a nossa vida, nas nossas ações com o mundo, assim, ok? Então, eu decidi que para começar a aula hoje eu vou trazer um mantra diferente. É um mantra pela paz, de fato. É um mantra muito simples, eu posso mandar para vocês depois, mas ele simplesmente pede essa paz e essa paz para todos. Eu vou ler ele para vocês, vou explicar tudo direitinho, mas antes eu vou entoar o Sarnavavatu, que é o nosso mantra de começo de aula. Ok? Então, as mãos unidas em frente ao peito. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Avivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E agora eu quero apresentar para vocês este outro mantra. Eu vou só ler a tradução para que faça sentido para todos vocês. O mantra é muito simples, tá? São só 4 palavras que a gente vai repetir. E as palavras são Loka Samasta Sukhino Bhavantu. E o que quer dizer esse mantra tão simples? Ele diz que todos os seres em todos os mundos, então, essa visão um pouco mais ampla, sejam felizes e livres. Que os pensamentos, palavras e ações da minha própria vida contribuam de alguma forma para essa felicidade e para essa liberdade para todos. Então, é exatamente isso que a gente conversou aqui no começo da aula. Que tudo aquilo que eu emane para o mundo seja combustível para essa liberdade, para essa felicidade de todos, tá? Então, é um mantra que a gente repete algumas vezes. Eu vou entoar ele aqui algumas vezes com vocês. E aí vocês fiquem à vontade. É muito simples de pegar o mantra, de aos poucos irem acompanhando também, certo? Vamos lá. Loka samasta
Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Sempre que a gente entoa todos os mantras em seu significado, para que eles têm significado. Então, eu acho que é uma boa maneira de começar uma aula em que a gente está conversando sobre a paz, entoando este mantra pela paz, felicidade e liberdade de Deus. Muito bom. Hoje nossa aula vai começar em pé, então peço que se levantem cuidadosamente, percebam aí se não tem nenhuma parte do corpo adormecida, levantem devagar para evitar qualquer tipo de acidente, se percebam em pé. Como estão aqui e agora? Como o peso do corpo está distribuído lá nos pés. E nós vamos fazer o nosso elefantinho, soltando os braços, girando o tronco de um lado para o outro. E os braços chegam a, de fato, colidir contra o corpo. Você não controla ele, se movimenta. Casa com o movimento dos pés, ficando na pontinha do pé quando for para o lado. Solta bem. E vai cessando este movimento. Nós vamos fazer uma mobilização com os pés. Eu vou colocar a câmera mais para baixo para vocês observarem os meus pés. E o que nós vamos fazer, pessoal? Muito simples. Primeiro, começando com o pé direito, nós vamos fazer ponta, volta, ponta, volta, ponta, volta, ponta, volta. Ponta, fica e gira o tornozelo para o lado de fora. E gira para o lado de dentro. Muito bom, volta. Nós vamos fazer aquela ponta diferente, em que os dedos dos pés vão tocar a parte da frente lá no chão. Alongando bem eles, coloca um certo peso, mas também com cuidado. E retorna. Abre bem os dedos, sente o pé tocando no chão. Espera um pouquinho, perceba as diferenças.
E nós vamos fazer agora com o pé esquerdo. Ponta, ponta, volta, ponta, volta, ponta, volta, ponta, volta. Fica na ponta, tornozelo para fora, tornozelo para dentro. E volta. Ponta diferente com os dedos para baixo, observa. E solta, abre bem os dedos do pé, espalhe bem eles lá no chão. Os dois pés com os dedos bem espalhados. Observe agora a distribuição do peso novamente. Muito bom. Nós vamos começar as nossas posturas, os nossos asanas, com Talasana, a postura da palmeira, uma postura de equilíbrio. Então, você pode se apoiar na parede, você pode colocar uma cadeira na sua frente, fique à vontade. Você vai levar o peso dos seus pés lá para as pontas, tirando os calcanhares do chão, ficando em ponta de pé. Os braços sobem pela frente do corpo, as mãos se olhando e vão lá para cima, como quem quer tocar os dedos no teto. Foque o seu olhar em um ponto fixo, imóvel à sua frente e permaneça aqui. Retorna devagar. Você sempre pode retornar antes ou ficar mais tempo. Se observe. Vamos fazer chakrasana na postura da roda, entrelaçando os dedos, levando a palma da mão lá para cima e lateralizando primeiro para o lado esquerdo, abrindo bem as costelas do lado direito. Se observe. Se foi muito, pode retornar um pouquinho, não tem problema. Retorna para o centro, retorna os braços, observa. E vamos lateralizar para o outro lado, unindo as mãos. Palma lá para cima e lateraliza. Retorna para o centro, volta os braços, se observe. Muito. Eu vou botar o computador um pouquinho mais para trás. Deixa eu ver o quanto ele me encaixa. Acho que aqui tá bom. E nós vamos fazer uma postura um pouco diferente. Os meus pés vão abrir um pouco mais do que a largura do meu quadril, percebe? Eles ainda estão apontando para frente, mas estão numa largura maior do que o meu quadril. Ótimo. O que nós vamos fazer? Com as pernas abertas, leva as mãos na cintura e nós vamos começar como quando fazemos Uttanasana, Adhastasana, uma flexão de quadril, 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 até o limite.
Chegou no seu limite, pode flexionar as costas, relaxar a cabeça e os braços. Onde você chegou, não tem problema. Você não precisa tocar no chão. Aqui não dobre os joelhos, permaneça com eles estendidos. Pode segurar nos pés, nas pernas, nos joelhos. Pode segurar no chão, fique à vontade. O importante é que você relaxe bem a cabeça aqui. Retorne devagar a cabeça, é a última que sobe. Se quiser, pode soltar um pouquinho as pernas. Se observe. E vai entrar novamente nessa postura, com as pernas numa largura maior do que o quadril, os pés apontando lá para frente. Nós vamos fazer, pessoal, uma variação de Trikonasana, um triângulo. Então, o que você vai fazer? Vai levar a mão direita lá no pé esquerdo e o braço esquerdo lá para cima. O que é importante? Não alcança no pé. Não tem problema. Você pode segurar no joelho, você pode segurar na perna. O importante é que você faça essa torção, aponte lá para cima com o outro braço e tente olhar para a mão que está lá em cima, ok? Então vamos lá, primeiro mão direita lá no pé esquerdo. Retorne devagar. Se observe um pouquinho. E nós vamos fazer para o outro lado. Então agora, mão esquerda vai lá, do lado do pé direito, braço estende, você olha lá para a mão que está lá para cima. Retorna devagar. Solta um pouco as pernas. Se observe. Aqui nós vamos para Malasana. Malasana, a postura da Irlanda, vai ser a nossa postura para sentar. Então, os pés apontam um pouquinho para fora. Os joelhos apontam lá para os pés. E lembre-se, quando você for flexionar os joelhos, eles continuam apontando lá para os pés. Você vai até o limite de flexão. Se você conseguir, pode vir até o chão, sem, de fato, tocar no chão. Une as mãos em frente ao peito. Usa os seus cotovelos para afastar os joelhos. E assim manter a sua coluna mais certinha, o peito mais aberto. Tente não ficar curvado para frente, ok? E aqui você permanece por alguns instantes. Muito bom. Apoie no chão e sente-se. Sentando, você pode cruzar as pernas
da maneira que você preferir e observe-se por alguns instantes. Perceba como você está agora, neste plano mais baixo. Vamos fazer uma torção sentada. Então, leve sua mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda lá para trás e torce, olhando por cima do seu ombro esquerdo. Se você quiser, essa mão que está atrás pode alcançar ou o pé ou a coxa. Lá do outro lado, dando a volta nas costas. Retorna, se observa. Torcemos para o outro lado. E retorne. Se observa por alguns segundos, alguns instantes. Nós vamos estender as pernas entrando em Dandasana, o bastão. E eu passo aqui de lado para que vocês possam enxergar melhor a postura. As pernas estendidas, joelhos estendidos e a coluna reta. Se eu não consigo permanecer no bastão com a coluna reta, eu posso flexionar um pouquinho os meus joelhos. Isso vai ajudar a manter o meu eixo. Aqui estamos apenas para uma transição, pois faremos Janu Shirshasana, na postura da cabeça no joelho. Então vamos começar utilizando nossa perna esquerda, né? Para isso, então a gente vai flexionar a perna direita, levando a planta do pé direito lá do lado da parte interna da coxa esquerda. O seu pé esquerdo olha para você, então seus dedos apontam para você. Os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar este pé. Vamos supor que eu não consiga segurar no pé, não tem problema. Você vai segurar onde for confortável, lembre-se do seu limite confortável. Segurou dentro do limite confortável, você vai relaxar. Então solta a cabeça, solta as costas. Lembre-se que é a postura da cabeça no joelho. Então não tem como você alcançar essa postura se você não estiver relaxado, ok? Eu não estou falando de fato que você tem que tocar a cabeça no joelho, certo? Permaneça aí. Retorne devagar, a cabeça é a última que sobe. Volte para a Dandasana, se observe um pouco. E vamos realizar a postura do outro lado. Agora flexionando a perna esquerda, mantendo a perna direita estendida. Os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar o pé direito. Ai, mas o outro lado eu alcancei o pé, nesse lado eu não alcanço. Tá tudo bem. Normal, todo mundo tem um lado maior, um lado menor, um lado mais flexível, menos mais alongado. Tranquilo. Lembre-se apenas de relaxar quando alcançar o limite confortável.
Retorna devagar, a cabeça é a última que sobe. Estende a outra perna, volta para a Dandasana por alguns segundos. Eu gosto sempre de puxar os glúteos para trás. Você observa um pouco. Daqui, nós vamos descansar lá em Balasana, na postura da criança ou da reverência. Então, você vai colocar os joelhos no chão, vai se sentar sobre os calcanhares e levar a cabeça lá para o chão. Pode manter os braços para trás, para frente, estendidos, como você preferir. Mas relaxe aqui por alguns instantes. Fica relaxando mais um pouquinho. Muito bom para a região da lombar essa postura. Muito bom. Tá aqui, nós vamos ficar deitadas de barriga para baixo, então de bruços. Então você vai escolher a forma que faz mais sentido. Vou mostrar para vocês e vocês escolhem. Primeiro, você vai seguir com os joelhos aí no chão, as mãos mais para frente do que o ombro e desce como numa flexão. Se você acha que é possível, você não vai deixar os joelhos no chão. Os pés estão ativados, as pontas dos pés estão ativados, você está numa prancha e aí você desce de fato na flexão, tá bom? Mas vai até o chão. E no chão você permanece um pouquinho, apenas se observando ainda com o pico ventral. Nós vamos fazer Bhujangasana, a postura da cobra ou da serpente. Essa aqui vocês já estão carecas de saber. As pernas estendidas e unidas, apoiou a testa ou queixo no chão. Você vai levar suas mãos ao lado das últimas costelas, os dedos apontados lá para frente. Lembre-se que você não faz força aqui para tirar o seu corpo do chão. Não. As mãos estão aqui para te ajudar a unir as escápulas. Tira a cabeça do chão, olha lá para frente. E aos poucos vai tirando o peito, olhando lá para cima, unindo bem as escápulas. Retorna devagar, descansa a cabeça. Lembre-se que em Bhujangasana trabalhamos com a parte alta das costas. E vamos fazer a variação da esfinge, a variação de Salamba Bhujangasana, que apelidamos de criança assistindo televisão. Você vai apoiar os cotovelos no chão, abrir as mãos e apoiar o queixo nessas mãos unidas, como uma criança que observa a televisão. Os pés, você vai deixá-los como em Makarasana, o crocodilo. Afaste as pernas mais ou menos na largura do tapetinho e deixe que os pés virem para fora. E aqui você fica sentindo principalmente a parte baixa das costas.
Volte a descansar a cabeça nas mãos. Vamos girar, ficando deitadas de barriga para cima, em decúbito dorsal. Vocês sabem que eu sempre troco um lado, porque eu preciso olhar a televisão. Eu inverto, mas vocês não precisam, só permaneçam aí deitadas de barriga para cima, joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Se observem um pouquinho. Nós vamos fazer agora duas posturas invertidas, tá? Toda vez eu falo isso para vocês, eu nunca vou deixar de falar. Posturas invertidas, a gente sempre tem que tomar alguns cuidados. Se você é uma pessoa com quaisquer problemas de pressão alta, se você tem problemas cardiorrespiratórios sérios, se você tem problemas na coluna, onde quer que seja, se você está gestante, se comeu há muito pouco tempo, você tem que avaliar, de fato, se isso faz sentido ou não. E se forem questões de saúde, ou se você está gestante, enfim, isso tudo necessita de uma orientação médica, tá bom? Então a gente pode sempre ir trocando, vocês podem conversar comigo, a gente vai ver quais são as orientações para entender o que pode e o que não pode ser feito, certo? Antes de tudo, nós vamos fazer Ardha Halasana, o meio arado. Essa daqui é bem tranquila, acredito que a maioria de vocês possa fazer. O que nós vamos fazer? Mantendo as palmas das mãos voltadas para baixo, nós vamos estender as pernas, apontando a planta dos pés lá para o teto. Ok? Aqui estamos em Ardha Halasana. Não consigo manter os meus joelhos estendidos. Pode flexionar. Não consigo manter a minha perna assim. Pode segurar. Não tem problema, a gente sempre acha uma adaptação. Permaneça um pouquinho aí no meio, arado. Retorno devagar as pernas, eu acho que não espaço. Baixe correto. Deixe os joelhos flexionados, apoie os pés no chão. E aqui eu quero que vocês façam uma escolha, porque eu vou passar duas opções. A primeira opção é muito simples, é uma invertida tranquila, também não costuma ter muitas contraindicações, que é Setu Bandhasana, que é a meia ponte ou a ponte amarrada. Em Setu Bandhasana, vocês vão manter as plantas dos pés apoiadas no chão, vão deixar os braços e as palmas das mãos no chão e vão usar a força das coxas, dos glúteos e do abdômen para tirar o quadril do chão. Então, se você for fazer Setu Bandhasana, fique aqui. Se não, você vai para Sarvangasana, postura panfísica ou postura da vela comigo. Entrando primeiro em Ardha Halasana, no meio arado, e daqui você vai dar um leve impulso, tirando o quadril do chão. Segura nas suas costas e vai subindo até o alto das costas. Chegou aqui, dentro do seu limite confortável, você para. Perceba, Sarvangasana é uma postura que exija que eu esteja bem alinhada, que este alinhamento aqui das minhas pernas com o chão seja praticamente de 90 graus. Chegou aqui, você vai sentir maior pressão na cervical e nos ombros e você não deve mexer a cabeça, o pescoço. Pode retornar quando achar necessário.
Muito bom. Vamos retornar flexionando os joelhos e levando vértebra por vértebra no chão. Devagar. Algumas pessoas não conseguem completar o movimento e acabam rolando assim, né? Tem que ser tudo muito controlado, com muito cuidado, tá, pessoal? Se observa um pouquinho aí. Já que fizemos agora Sarvangasana, uma postura que exige uma flexão cervical maior, nós vamos fazer uma extensão. O Matsyasana, o peixe, a postura nova. Então, essa postura você pode fazer com as pernas estendidas lá no chão. E você leva os seus braços por debaixo do corpo. Ou você pode fazer em lótus ou então com as pernas cruzadas, certo? Desde que você fique confortável, que você consiga levar as pernas no chão, mesmo elas estando cruzadas. Apoie muito bem os cotovelos no chão e nós vamos levar o topo da cabeça no chão, olhando lá para trás. Cuidado com a cervical, lembre-se sempre do limite confortável. Retorna devagar. Pode desfazer as pernas, joelhos flexionados, pontas dos pés no chão. Se observe mais um pouquinho. E vamos encerrar a parte dos asanas com Pavanamuktasana, postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas para perto do tronco e abraçando-as pela frente dos joelhos. Existe um certo vigor nesse trazer das pernas, mas ao mesmo tempo você relaxa o esforço. Permaneça aqui por alguns instantes. E vamos levar a testa em direção aos joelhos, lembrando de sempre colar o queixo no peito para completar a postura. Volte a cabeça, depois as pernas e já deixe elas estenderem lá no chão. Separe-as mais ou menos na largura do seu tapetinho. Deixe que os pés caiam para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abra um espaço nas axilas, separando um pouco os braços do corpo. Se os olhos não estão fechados agora, eles se fecham. Você começa apenas observando o seu corpo no chão, tentando sentir cada parte que toca o chão. E depois fazendo aquele caminho que nós sempre retomamos. O caminho do mais grosseiro, do mais denso para o mais sutil. Então, das camadas mais externas para as camadas mais internas.
cada vez mais ao chão. Permita que o relaxamento vá subindo desde a ponta dos dedos dos pés, passando pelos pés, pelos dedos, passando pelas costelas e subindo pela caixa, chegando no peito, na parte alta das costas, passando pelos escápulas, labirintos, permita que ele desça pelos braços, passando pelos cotovelos, pulsos, mãos, cada um dos dedos, também aquele sul do corpo dos pelos, passando pela garganta, pela câmara cervical, alcançando a cabeça, fazendo com que você relaxe a testa, relaxe as sobrancelhas, as pálpebras, os lábios, aproveita que você permanece a partir de agora você não precisa fazer absolutamente nada. Apenas esteja aqui, o seu corpo, este corpo.
Lentas. Vai movendo o seu corpo, fazendo os movimentos que a gente pede. Até que você se coloque sentado, com a coluna ereta, as pernas cruzadas da maneira que você preferir, que você se sentir confortável. Não vamos fazer Surya Bedana hoje, que é a respiração da nariz solar. Então, começamos apenas prestando atenção na nossa respiração. Vamos aos poucos controlando ela, tornando ela mais lenta, mais compassada. Daquela forma que já estamos acostumados, deixando a inspiração com metade do tempo da expiração e colocando uma pausa respiratória entre a inspiração e a expiração, para os pulmões cheios de ar. Então vamos interferir na entrada e na saída do ar. Lembrando que usamos sempre a mão direita, usamos o dedão no anelar mínimo para fechar as narinas. Nós vamos inspirar pela narina direita, segurar o ar, soltar pela esquerda. Sempre inspira pela direita, segura e solta pela esquerda durante Surya Bedana. Ok? Vamos lá então. Se possível, faça de alonga na banda durante a pausa respiratória, elevando seu queixo. Mais um ciclo completo. Após a expiração, que acontecerá pela narina direita, você deixa a respiração livre, mantém os olhos fechados. Foque apenas na sua respiração por alguns instantes.
você puder, quiser, você mais tempo, você está se não pode ir. Lembrando, como sempre, dessa questão de espalhar a paz, espalhar a noite, e que muitas coisas terríveis estão acontecendo. Lembrando sempre que o nosso primeiro preceito de yoga, o primeiro yama, aquele que rege todo o caminho, é a não violência. A não violência dentro de nós, conosco, mas também com os outros. E namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Tchau.